Salmo 42, versículo 5 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Talvez você esteja fazendo também essa mesma pergunta para si mesmo, querido. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa foi a pergunta que o salmista fez. Em determinado momento ali de sua vida, ele vai parar e perguntar isso aí. Por que estás abatida? Tem motivo para estar abatida? Tem motivos para estar perturbada? É interessante que o próprio salmista, ele vai responder a ele mesmo. E ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante que a esta indagação que ele mesmo faz, por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim, ele diz: espera em Deus. E este é o grande problema de muitos de nós. Em quem estamos esperando? Em quem de fato você está esperando? Para que esse seu abatimento, esse abatimento da sua alma, para que ela venha se ter um refrigério, para que você venha ter o ânimo, o bom ânimo que Deus quer que nós tenhamos. Em quem você está esperando? Será que estamos de fato esperando em Deus? Então a gente vê que diante dos problemas, e do abatimento de nossa alma, nós precisamos ver realmente se estamos esperando esta solução em Deus. E é nele que devemos esperar. Nós devemos fazer tudo que nos compete, tudo que está ao nosso alcance, nós devemos sim fazer. Agora, depois disso, será que nós estamos depositando toda a nossa confiança em Deus? Porque o homem é limitado. Nós vamos até nós podemos ir. Mas dali em diante, adianta entrar em desespero, ficar inquieto, ansioso? Não. A questão é em quem você está esperando pela solução do seu problema. Em alguém? Em alguma coisa? Em alguma situação? No sistema? Em quê? Em que você tem depositado a sua confiança? E às vezes, meu irmão, nos frustramos muito quando esperamos ter ânimo em alguém, em alguma coisa, ou seja, quando esperamos ter ânimo no outro e não no próprio Jesus. Porque o próprio Jesus disse: tende bom ânimo. Lembra quando ele disse lá em João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus nos tem dito muitas coisas para que tenhamos paz nele, não no mundo. A paz verdadeira que nós precisamos só em Cristo Jesus, não está nas coisas do mundo. E ele diz aí em João 16:33, que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos manda termos bom ânimo diante das aflições que nós estamos passando. Agora esse bom ânimo é nele, não no mundo, não nas coisas do mundo, não em alguém, não em um sistema. Um bom ânimo de melhora de vida, um bom ânimo de uma boa perspectiva é nele. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vê que em alguns momentos ali, aqui em nossas vidas, nós iremos ficar abatidos, nós iremos ficar muitas vezes desanimados por várias razões, por vários motivos. Mas o salmista, ele repreende ali a sua própria alma, como se não houvesse motivos para ela estar assim abatida, desanimada. E ele vai dizer: olha, espera em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele faz um questionamento com ele mesmo. Não há motivos. E ele se auto-repreende. Olha, espera em Deus. Em quem é que você está esperando? Espera em Deus, ele diz para ele mesmo.
E serve para cada um de nós, querido. A melhor coisa a se fazer realmente é esperar em Deus, é esperar no Senhor. Foi justamente o que fez o rei Davi, quando ele escreve o salmo ali de número 40. Sabemos que o rei Davi passou por momentos difíceis na sua vida. Ele pecou, veio as consequências do pecado sobre a vida dele, ele se abateu demais, muito, né? Foi ao chão mesmo. Mas o rei Davi se ergueu, graças a Deus. Deus o ergueu novamente. E ele vai dizer no Salmo 40, versículo 1, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou em Deus. Ele esperou em Deus. Em Salmo 42, versículo 5, um outro salmista, ele vai dizer: espera em Deus. Então a alma dele se encontrava abatida, se encontrava perturbada, e ele diz: espera em Deus. E Davi vai dizer aí no Salmo 40, versículo 1, que ele esperou com paciência no Senhor, e o resultado disso foi que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Uma coisa é certa, querido: se você quer ânimo para viver, busque em Deus. Não busque nesse mundo, não busque nas coisas desse mundo. Esse mundo, ele não tem o que somente Deus tem para nos dar. E às vezes as pessoas estão buscando ânimo no mundo, nas coisas do mundo. 1 João 2,15 diz que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. E continua dizendo: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meu irmão, todas essas coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência são desejos desenfreados por algo, pelo prazer de ter, pelo prazer de viver as coisas na carne. Concupiscências são desejos incontroláveis. E aí diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, desejos dos olhos, aquilo que você muitas vezes coloca diante de seus olhos, você deseja, cuidado com isso. Inclusive foi o que promoveu o pecado na vida do rei Davi ali. Um dia ele deixou de ir à guerra, ficou passeando ali no palácio do castelo, e os seus olhos contemplaram uma mulher banhando-se. E ela era muito bonita, corpo muito bonito, e ela estava ali tomando banho lá embaixo, e ao vê-la, ele a desejou. Então cuidado com a concupiscência dos olhos, cuidado com a concupiscência da carne. Não procede de Deus, mas procede do mundo. E diz que o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então somente o Espírito de Deus, ele tem o poder de preencher o nosso ser. O homem foi criado, querido, com o Espírito de Deus. Entenda. Quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem o seu próprio Espírito também. Além do Espírito do homem, está ali o Espírito de Deus em plena comunhão, em plena sintonia com o homem, habitando dentro do homem. O Espírito de Deus, ele vai ser retirado na queda, no pecado de Adão e Eva. E ali é retirado então o Espírito de Deus que habitava no homem, dando a eternidade ao homem. Tanto que quando o homem peca, que o Espírito de Deus se retira, o homem perde a eternidade e passa a ser mortal. Ele agora vai morrer, que é o salário do pecado, é a morte. Então nada nesse mundo vai poder ocupar o lugar que ficou vazio ali em nós com a retirada do Espírito de Deus. Então quando o Espírito de Deus foi retirado do homem, ficou aquele vazio. E muitas pessoas têm tentado
preencher esse vazio com as coisas do mundo, com muitas coisas que provém do mundo, mas não tem conseguido preencher esse vazio que foi deixado pela retirada do Espírito de Deus. Nós éramos eternos, Deus nos criou eternos, mas por conta do pecado perdemos a eternidade. Nós vamos viver em um outro mundo agora, que Deus preparou para vivermos eternamente nele. E aqui nós passamos a morrer. Você quer ter o Espírito de Deus de volta, habitando dentro de você? Tem como. Com o Espírito de Deus habitando em você, você passa a viver a eternidade novamente. E você vai ter esse vazio preenchido, que você talvez tenha tentado preencher com tantas outras coisas nesse mundo e não tenha conseguido. Porque só o Espírito Santo consegue preencher este lugar que um dia ele foi retirado. Só cabe ele ali. Só ele. Na medida certa, na conta certa, porque o lugar é dele. Nenhuma outra coisa vai preencher e nem fazer o que ele faz. Então, para você ter esse Espírito de volta, que ainda é possível, graças a Deus, porque você está vivo, depois que morre segue-se o juízo, depois de morto não tem mais como. Não adianta as pessoas fazerem o que for por você, orarem por você, ou penitência e tudo mais, não adianta. Você morreu, selou. Quem morreu com Cristo, morreu com Cristo. Quem morreu sem Cristo, está condenado. Você precisa hoje entregar sua vida para Jesus. No momento em que você entrega sua vida para Jesus e faz dele Senhor e Salvador de sua vida, Jesus lhe concede o Espírito de Deus para habitar novamente dentro de você. E aquele vazio que você estava tentando preencher com tantas outras coisas, ele vai ser agora preenchido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E aí sim você vai gozar de uma vida eterna, morrendo com Cristo, morrendo com o Espírito Santo dentro de você, você vai ter vida eterna. E você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai desfrutar das bênçãos de Deus aqui nessa vida e na vida vindoura também. Então Jesus, ele nos deixa cientes de que todos nós passaremos por aflições. Se é uma coisa que Jesus nos deixou cientes, foi de que ninguém está isento de passar por problemas, ninguém está isento de passar por tribulações, ninguém está isento de passar por aflições. A questão é essa: se você quer passar por essas aflições com ele ou sem ele, com Jesus ou sem Jesus. É claro que eu acredito que todos querem passar pelos problemas da vida, pelas aflições com Cristo, com Jesus. Mas não adianta apenas eu querer. Resta saber se realmente Jesus vai estar comigo nas minhas aflições, diante dos meus problemas. Uma coisa é eu querer, querido, e uma coisa é de fato ele estar comigo. Eu posso dizer que tenho Jesus e ele não me ter. É fácil dizer que tem um Deus, né? As pessoas dizem, eu tenho Deus. Tá, todo mundo pode dizer isso aí. A questão é saber se Deus tem você ou se Deus me tem com ele. Isso é que é o importante. Porque não adianta eu ficar dizendo da boca para fora que eu tenho Cristo, que eu tenho Jesus, se ele não me tiver. Jesus só estará com aquele que realmente crê nele e que permanece fiel a ele. Aí sim ele está com essa pessoa. Se você não crê de fato em Cristo, ou se diz que crê, mas não obedece, não anda nos seus caminhos, não anda nos seus princípios, não anda na sua palavra, não adianta apenas dizer que crê. Você vai dizer que tem Jesus e ele não vai ter você na conta dele. Não adianta dizermos que temos Jesus se ele não nos reconhece como sendo dele. Lembra aquela passagem lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, quando ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui no início ele já diz logo: nem todo que diz que me tem vai entrar no céu. Não adianta dizer que me tem. O que vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de meu Pai.
que está lá no céu. Então não adianta dizer que tem se não faz a vontade dele. E ele continua dizendo: muitos naquele dia, Mateus 7:22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, pessoas que diziam Senhor, Senhor, que diziam que tinham Jesus, que diziam que eram de Jesus, realizavam até milagres, expulsavam demônios, profetizavam em nome de Jesus. Olha só, faziam grandes coisas em nome de Jesus. O poder não estava naquelas pessoas, mas no nome que eles usavam. E quem ouvia, cria no nome de Jesus e recebia milagres. Como tem muitos hoje que não andam com Jesus, mas estão aí muitos pregando Jesus e as pessoas crendo e recebendo muitos recebendo até milagres e recebendo até a salvação, mas aqueles que estão pregando vão para a perdição, muitos vão. Não estou dizendo todos, não vou generalizar. Mas o certo é que muitos estão até fazendo a obra, mas não estão caminhando com Cristo, porque estão vivendo também em pecado, praticando a iniquidade. Iniquidade é o pecado daquele que conhece a Deus. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Então não adianta você dizer que tem Jesus, que conhece a Jesus, se ele não lhe conhece. E ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que vivem no pecado. E aí, meu irmão, nós temos que caminhar com Cristo, andar com Cristo, fazer dele Senhor e Salvador e realmente vivenciar a palavra. E o grande desafio nosso é, de fato, confiar sempre em Deus. Por isso que o salmista diz: olha, espera em Deus, porque estás abatida a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É o grande desafio do homem, confiar e esperar sempre em Deus. E às vezes confiamos em tantas coisas, queridos. Confiamos em tantas palavras de homens, né? Que promete, que fala que vai fazer, que vai acontecer. Confiamos, às vezes, em um sistema. Confiamos em tantas coisas nesse mundo e muitas vezes não confiamos verdadeiramente em Deus. O Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em homens, mas nós devemos confiar no Senhor, nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. O salmista também diz, queridos, que se quisermos saber quem é Deus, devemos nos aquietarmos. E aí, como é que anda seu coração nesse momento? Um coração ansioso? Ou você está aí com o coração aquietado no Senhor? Salmos 46, versículo 10 e 11 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas é interessante que diz aqui no início do versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós queremos de fato saber que Deus é Deus em nossas vidas, nós devemos nos aquietarmos. Nos aquietarmos nele, somente nele. E nós devemos ter também consciência de duas coisas. Nós devemos ter consciência que nessa vida muitas serão as nossas aflições, muitas. Mas também devemos ter consciência de que o Senhor nos livrará de todas elas. É o que o salmista diz também aí no Salmo 34, 19.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as nossas aflições, querido. Mas nós devemos ter ciência disso, de que de todas elas o Senhor nos dará o livramento. Eu quero concluir aqui, lendo o que está escrito aqui em 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo somos abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você quer uma vida sem aflições e sem problemas nesse mundo? Você quer uma vida isenta de problemas e de aflições nesse mundo? Esqueça. Isso nunca vai acontecer. Esse mundo aqui, Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, através do apóstolo João. Jesus disse também que nesse mundo teríamos aflições. Ele nos deixou esta certeza lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não tem como você querer uma vida aqui sem aflições e sem problemas. Até porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Como diz a palavra de Deus lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas a boa parte desse versículo aí é a parte inicial. Quando diz, sabemos que somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, mas sabemos que somos de Deus. Mesmo que nós sejamos inseridos em um mundo que jaz no maligno, aquele que é de Deus, a palavra de Deus mesmo vai dizer que o maligno não nos toca. Num versículo antes aí, 1 João 5,18, vai justamente dizer isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Estamos num mundo que jaz no maligno. Mas aqueles que entregaram suas vidas para Jesus e se tornaram filhos de Deus e foram lavados, santificados pelo Cordeiro, pelo Filho de Deus, esses daí o maligno não toca. Então, se você quer ter a proteção que precisa, se você quer ter o ânimo na sua vida que você precisa, e muitas vezes estamos desanimados, você precisa estar com aquele que venceu o mundo, aquele que venceu todas as coisas. Entregue a sua vida para Jesus, faça dele Senhor, Salvador da sua vida. Você não vai ter somente a vida eterna, mas você vai viver aqui uma vida, ainda em meio às aflições, você vai ter paz no seu coração e você vai ter a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido para você viver. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.